que a cafeína ela é um estimulante, só que mais do que isso, ela bloqueia a nossa sensação de cansaço. Ela bloqueia um neurotransmissor que chama adenosina. Então a adenosina ela se liga no receptor para avisar: olha, Fernando, estamos cansados, vamos dormir e vamos descansar. E quando você tem um sono de qualidade, você limpa aquilo. Então você limpa um lixo ali que seu cérebro produziu, porque ele foi gastando energia, então ele está ali limpando. Só que o café ele bloqueia essa ação do receptor. Qual que é a principal queixa que você ouve todos os dias nas pessoas que te procuram e nas suas palestras? Perfeito. Sem dúvida, estar muito cansado, estar muito exausto. Agora, né, isso tem uma relação também com o vírus aí que a gente passou, a falta de memória que você citou logo no comecinho, né, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, de atenção, que é uma coisa que hoje todo mundo acredita ter TDAH por causa disso, né, que é o transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Então muita gente acredita ter isso porque não consegue se concentrar, mas eu falo que muitas vezes eles estão muito desorganizados e está tudo bagunçado e precisam se reorganizar para o cérebro ter esse controle. Então é uma junção de fatores, mas as maiores digamos, Queixas? frustrações, né, críticas, eles têm queixas, quando o cérebro não está legal, não está conseguindo focar, se concentrar, memória, falta de energia, cansaço. Ao mesmo tempo, eles citam que eles são mais ansiosos, são mais procrastinadores, ficam com dificuldade de levantar, com dificuldade de dormir. Então, são queixas Tá. comuns que eu recebo diariamente. Agora, essas são as queixas: cansaço, falta de memória, falta de concentração, falta de foco, né? Estou exausto, quero descansar. Qual que é a causa disso? Isso todo mundo está se queixando, criticando aí quando faz um atendimento contigo. Tem uma causa comum para isso daí? Tem, sem dúvida alguma. Na, talvez 95% das vezes será um sono de má qualidade, tá? Sono de má qualidade. A qualidade do sono é prejudicada por inúmeros fatores, e um deles é a nossa luz artificial, celulares, telas, as pessoas ficam expostas, é um dos motivos. A falta de atividade física para fazer com que o organismo não funcione bem. E por outro lado, com essa pode ter uma cascata, né, de eventos que vem acontecendo ao longo do dia, o estresse, a ansiedade, a irritabilidade que as pessoas sentem, elas descontam essas emoções no alimento. E aí ela come para buscar emoções e, em certa parcela fisiológica, ou seja, o que o organismo precisa, o excesso de açúcar. O grande problema desses tipos de alimentos é que eles vão desregulando muito os nossos níveis de glicose, de insulina, e isso fica muito desbalanceado e não é uma energia que flui. Então ela sente picos de uma energia e depois cai. Então ela sente pico e cai. E ela fica sentindo assim o dia todo. Então ela não consegue literalmente ter o poder de concentração, de foco e de atenção, porque fica difícil dela meio que estreitar isso, estar ali presente no momento. Então, consequentemente, o sono é prejudicado porque alguns alimentos e horários que as pessoas estão comendo também é um grande prejuízo. Porque aí ela vai dormir com o estômago muito cheio, ela passa por um processo digestivo à noite, e à noite o cérebro tem que fazer coisas que só é possível fazer à noite, tem coisas que metabolicamente só são possíveis de serem feitas à noite, e ela não faz isso, ela não passa por todas as fases de sono, e elas ficam, acordam já drenadas e cansadas, e aí elas vão para um recurso que talvez seja um dos mais destruidores, que elas não percebem. Eu recebo muita crítica quando eu falo sobre isso: é o café, a cafeína. Ai, meu Deus do céu, já vai mexer aqui no meu cafezinho, viu? Eu estou falando isso e mais milhares de pacientes seus aí, né? Não mexe no meu café, não. Tira até a água, né? Mas vai tirar o café. E é isso que eu queria te perguntar, Ayar. O que que as pessoas fazem mais de errado? Já entendemos a principal queixa, já entendemos a principal causa, né? Agora, o que que você percebe desse público que te segue e que te procura, os erros mais comuns, que às vezes vai sentir o efeito
daqui 1 ano, daqui 5 anos? Desculpa, qual que é o erro mais comum? Um erro mais comum é horários inadequados para algumas coisas, né? Uma falta de rotina. E quando eu falo de rotina, o que eu tento explicar para as pessoas é que ter uma rotina é basicamente você ter meio que um planejamento do que será no seu dia. Então você sabe o que está por vir, você não tem que ficar pensando muito do que está por vir, porque você já sabe etapazinhas que tem no seu dia. O cérebro, ele é um órgão que ele gasta muita energia, ele gasta muito oxigênio, ele utiliza muito de fluxo de sangue. Em torno de 21% da nossa energia diária que é produzida é gasta pelo nosso cérebro. Então o cérebro é um órgão que ele pesa menos de 2% do nosso peso corporal, mas ele é um órgão muito caro. Só que às vezes a gente usa o cérebro para coisas que ele é muito bom em ter uma memória executiva, que é o que a gente está usando aqui, né? E todo um funcionamento executivo momentâneo aqui, de tudo que a gente vai trazendo. Só que às vezes as pessoas ficam preocupadas, por exemplo, não posso esquecer, vamos supor, né? Dia 25 eu tenho uma conta, eu não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. A gente não pode ficar usando o cérebro para isso. É um tipo de energia desnecessária que a gente está gastando. Por quê? É só lá no dia 25, então coloca um modo de conseguir se lembrar, né? Para conseguir justamente ter um equilíbrio. Por quê? Porque aquilo ali puxa uma sensação de ansiedade. E é isso que hoje, infelizmente, com o uso da tecnologia, está aumentando muito, tanto em crianças, adolescentes e nós, adultos. Então, digamos que o maior erro é gastar energia de forma desnecessária e, ao mesmo tempo, onde se recarrega as energias, onde se dá um bom descanso, que é no sono, ele acaba ficando prejudicado por essas séries de pensamentos e vozes que a gente fica sentindo, mas isso pode também estar acontecendo pelo excesso de cafeína, e aí tem toda uma explicação que a gente pode depois explorar mais. Mas então é um efeito que começa desde de manhã. Começa de Agora, manhã, quando a gente não tem energia, e aí à noite finaliza nós drenados, só que ao mesmo tempo a gente não consegue dormir. A gente que eu falo, né, a maioria das pessoas. mas e quem não toma café também tem isso? Porque você está colocando, né, pela segunda vez aqui, o problema da cafeína. E quem não toma café não tem esse tipo de queixa. Eu acho que também tem gente que não toma café e também tem esses problemas. Também tem, sem dúvida. Tá? É que eu falo do café porque, querendo ou não, é a bebida mais consumida do mundo, né? Então, acabamos que. Mas assim, eu não sou contra o café, tá? Eu gosto, eu tomo café, adoro um café de qualidade. O que é o problema? É o excesso. Na verdade, se a gente for parar para analisar, Fernando. O que é excesso de café? Uma pergunta importante. O cara, me perdoe aqui, a pessoa, né? Aham. O que é suportável? 5 xícaras de café? 10 xícaras de café? Tem já esse estudo? Ó, tudo vai depender, né? Tem estudos que mostram que. É que assim, vai mudar muito da questão genética, tá? Tem pessoas que a gente chama que são metabolizadoras rápidas, então o corpo dela absorve, metaboliza aquilo rápido e excreta rápido, então sai rápido do organismo dela. E tem o metabolizador lento. Normalmente essa pessoa lenta, ela é a que vai falar assim: eu tomo um café depois do almoço e não consigo dormir. Esse é um cara que é um metabolizador lento, tá? Da cafeína, né? Quando a gente fala de café, eu estou falando da cafeína. O que a gente tem que ver, que é muito importante, Fernando? Que a cafeína, ela é um estimulante, só que mais do que isso, ela bloqueia a nossa sensação de cansaço. Ela bloqueia um neurotransmissor que chama adenosina. A adenosina, ela serve para sinalizar para o seu cérebro tudo que acontece neuroquimicamente, a parte, né, de química cerebral. Tudo que acontece na parte endócrina, você tem receptor e você tem alguma ligação para mandar essa mensagem. Então a adenosina, ela se liga no receptor para avisar: olha, Fernando, estamos cansados, vamos dormir e vamos descansar. E quando você tem um sono de qualidade, você limpa aquilo. Então você limpa um lixo ali que seu cérebro produziu, porque ele foi gastando energia, então ele está ali limpando. Só que o café, ele bloqueia essa ação do receptor. Então ele põe ali uma barra e não permite com que o cérebro sinalize esse cansaço. Só que se você vai dormir com esse receptor bloqueado, esse lixo
ele não é limpo. E ao longo do percurso, né, ao longo do tempo, a gente fica com aquela sensação de que uma xícara já não basta mais, serão duas. Duas xícaras já não bastam mais, serão três. Três xícaras não bastam mais, chega assim cinco, chega assim seis, chega assim 10. Porque o problema não é que o café não faz efeito mais. Porque o seu cérebro é tão bom que ele quer sinalizar que você está cansado. Então ele cria novos receptores de adenosina. E por isso que você fica precisando de mais café, cafeína e tudo mais. Porque eles não são limpos à noite. Então a gente acorda drenado, cansado, toma o café para pelo menos parar essa sensação, segue a vida, às vezes vai tomando café ao longo do dia, vai dormir com muita quantidade de cafeína no sangue e essa limpeza não ocorre porque os seus receptores estão bloqueados. Aí vai isso por dias, semanas, meses e anos. Aí o que é a questão? É cortar o café? Não, porque é uma bebida que tem muitos benefícios, vários. E eu não sou contra o café, é isso que eu falo para todo mundo, né? Que eles acham que eu sou contra o café. Eu sou contra os excessos de café, assim como contra os excessos de álcool e contra os excessos de comida. Porque o excesso a gente sabe que causa o dano. Na sua balança, no equilíbrio, né, o significado da questão da nutrição é justamente o equilíbrio. Só que equilíbrio neuroquímico ele é muito mais complexo, porque ele depende desses comportamentos que as pessoas fazem. Então tem gente que toma café às vezes, vai num restaurante para jantar, 8, 9 da noite. Já é uma hora bem tarde para comer. Tá ali jantando, o senhor deseja um café? Tem muita gente que toma 9 horas da noite e vai bloquear esse receptor. À noite vai estar com muita cafeína no sangue, vai acontecer tudo isso. A limpeza que deveria estar acontecendo não consegue limpar aquilo e de manhã acaba fazendo com que o sono não é de qualidade, onde deveria descansar, acaba fazendo com que acorde cansado e aí fica falta de foco, falta de concentração e tudo aquilo que eu comentei anteriormente.